Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Irmãos, eu me encontro no livro de Ezequiel, capítulo 18, o qual diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: que pensais vós, os que usais essa parábola sobre a terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, nasceram embotados, né? Quer dizer, disse, então Deus é mau, Deus é injusto, porque os pais fazem errado e os filhos pagam, porque antigamente era assim. Coré foi contra a Moisés, levantou-se contra o líder que Deus colocou sobre eles, e ali Deus mandou Moisés chamar Coré e toda a sua família, e todos que estavam em seu favor, todos que queriam seguir a Coré, e ali quando todo mundo estava juntinho, a terra se abriu e engoliu todos eles. Então antigamente era assim, se o pai também morresse devendo, os filhos iam ser escravos daquele que o pai morreu devendo, como no tempo da viúva de Sarepta. O marido dela morreu e ficou devendo aos credores, e os credores queriam os 2 filhos dela para serem escravos. Foi quando ela chamou o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu ali fez aumentar o azeite dela, né? Multiplicou o azeite para que ela pudesse pagar todas as dívidas e viver do resto, né? Então, naquele tempo era assim. Se o filho morresse devendo, o pai ia pagar. Se o pai morresse devendo, o filho ia pagar. Aí Deus diz: não, vocês estão falando mal de mim já. Vocês estão dizendo que o filho vai pagar pelo pai, vai nascer com o dente desbotado? Não. Agora estejam sabendo uma coisa, que se o pai for justo, ele vai ser justo e vai ser meu. Mas se o filho for injusto, o pai não vai pagar pela injustiça do filho. E nem hoje já é assim. Por quê? Porque Deus disse que ninguém ia pagar mais. Naquele tempo pagava. E nem mesmo para a morte, né? Ele disse: olha, se não comendo sobre os montes, e nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, e nem contaminando a mulher do seu próximo, quer dizer, se a pessoa não olhar para ídolos, quer dizer, imagem de escultura, não trair a sua esposa com o seu próximo, coisa assim, né? Não traição, não envolvimento com imagem de escultura, se ser justo diante de Deus e dos homens, ele não vai pagar pelo pai. Mesma coisa é o filho. E ele disse: não, tira esse ditado de Israel, ninguém vai mais pagar pelo erro do outro. A alma que pecar, essa morrerá. E muitos não sabem qual é vamos dizer assim, pagar. Essa que morrer, não, essa que pecar, essa morrerá. Não é morrer para ser enterrada, não. Não é morrer para ser enterrada. Não é essa morte. É a morte espiritual, que é a pior que existe no mundo. A morte espiritual é o afastamento de Deus dessa pessoa. Essa pessoa está sozinha como um animal, uma animaria do campo. Essa pessoa está sozinha, sem mais entender, sem mais ser nada, sem Deus cuidar dela, sem clamar e Deus não ouvir. Como foi ali, Abraão ficou 20 anos sem Deus falar com ele. Como foi ali, quando ele pecou, né? Ele fez aquele adultério. Quando Jesus estava morrendo, que Deus se afastou dele, porque ele estava com todo o pecado do mundo, Deus ali se afastou dele, né? Ali ele estava morto para Deus. E ele disse: Pai, Senhor, por que me abandonaste? Né? Pai, por que me abandonaste? Né? Porque ele estava com todo o pecado do mundo. Jesus morreu ali, não só o físico, ele morreu, a alma dele morreu ali para Deus, naqueles momentos que ele estava com o pecado do mundo.
Depois de 3 dias, o próprio Deus o ressuscitou. Mas ele morreu, a alma dele morreu e Deus ressuscitou. Morreu por causa dos pecados do mundo. E é essa morte que nós temos que ter cuidado, para que não morramos para Deus. Nós temos que morrer para o mundo, morrer para as coisas erradas, né? Tentar dominar a nossa alma, porque diz a palavra que nós mesmos não dominamos o nosso espírito, porque o nosso espírito é de Deus. Então vamos lutar para dominar a nossa alma, né? Para que ela morra para as coisas erradas e renasça para Deus. Amém? E eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo entendimento.